Olá, tudo bem? Primeiramente quero agradecer a sua audiência de sempre, estar aqui comigo e com meus convidados, hoje com o Lucas de Mello. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, satisfação em falar com você. Hoje é um podcast diferente, porque nós estamos em Lisboa, em Portugal. Essa vista maravilhosa aqui atrás da gente. Essa vista aí que não tem preço. Nós estamos numa missão empresarial aqui em Lisboa, visitando várias empresas. E esse podcast é especial por isso e também especial porque eu estou falando aqui com o Lucas de Mello, um cliente aí, parceiro nosso, que está aqui conosco. E hoje a gente vai bater um papo com ele, saber como foi que ele entrou no mundo dos negócios, né? Saber um pouco da empresa dele, saber um pouco da vida dele profissional e pessoal, tá bom? E lembrando que o Giro de Negócios é um programa, Lucas, que a gente chama empresários para a gente trocar ideias, falar sobre negócios, inovações, experiências vividas, tá bom? E sempre com muito carinho para fazer com que as pessoas aprendam, né? Entrem em contato às vezes com o parceiro para fechar algum tipo de negócio também. Perfeito. Esse é o intuito, né? Que bom, que bom. Então seja bem-vindo, tá bom, Lucas? Obrigado. Eu inicio agora o nosso bate-papo querendo saber um pouco, né, onde foi que você nasceu, se você é de Fortaleza mesmo, né? Eu queria que você falasse aí pra gente se seu pai e sua mãe são do meio empresarial, como foi que você, qual foi o colégio que você estudou, sabe um pouquinho, né, resumidamente aí desse começo da sua vida. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Bom, eu sou nascido em Fortaleza, né? Sou fortalezense. Nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza desde sempre. Qual foi o bairro que tu nasceu? Nasci no bairro de Fátima. Bairro de Fátima, perto Do de lado onde, do assim? trilho, do lado do trilho. Lado do trilho? Mesmo do lado do trilho, atrás da Borges de Melo. Ah, Pertinho da rodoviária. Sei. Nasci por ali. Tem uns prédios por ali, é por ali nos prédios? Tem uns prédios por ali, nasci por aquela região. E desde muito pequeno estudei no Colégio Nossa Senhora das Graças, né, um colégio católico. Minha família, apesar de não ser Ainda católica, tem o é uma colégio? família Ainda cristã. tem, né? Ainda existe, né? Ainda existe. Todos os meus irmãos estudaram por lá, né, a vida toda. E aí eu, muito cedo, fui para onde eu fico hoje, onde tem até meu escritório, que é no Parque Manibura. E aí eu mudou para outro bairro? Me mudei para outro bairro ainda novo. Meus pais são funcionários públicos, ambos trabalharam em banco. Minha mãe fez carreira no Banco do Nordeste e meu pai fez carreira na Caixa Econômica Federal. Né? Desempenharam trabalho por lá, não vim de família de empresários, né? Então realmente foi algo que foi muito desafiador para mim no começo, eu ter pegado esse ambiente diferente, mas meus pais sempre incentivaram todo mundo da minha casa, né? Você tem irmãos? Quantos eu irmãos? tenho um irmão mais velho, que hoje mora no Canadá, é empresário também, e tem uma irmã mais nova, que também é empresária. Beleza. Né? Eu sou filho do meio, e dentro de casa sempre teve um incentivo a gente ser o que quiser. Né? Meus pais sempre deram muita liberdade para a gente poder escolher que carreira queria seguir. Não teve aquela pressão, não, você vai estudar para concurso. Não, cara, nunca teve essa pressão de, você vai ter que ser concursado, ou você vai ter que fazer medicina, ou vai ter que fazer direito. Sempre foi muito aberto a gente poder decidir realmente o que queria trilhar, né? Obviamente, sempre dando muita educação. Então, meus pais sempre foram muito polidos com relação a isso, a poder dar educação de qualidade, ensinar a ser uma pessoa direita. Então, é algo que realmente eu me orgulho muito, de que a gente tem que fazer tudo na vida, seja relacionamento pessoal ou profissional, tem que ser direito nas coisas. Com ética, né? Tem que ser ético, ser sincero, trabalhar na melhor forma. Quando tu mudou pro Parque Manibura, tu continuou no Nossa Senhora das Graças? Continuei, por sorte eu tive um vizinho que era professor de lá. Aí tu pegava carona. E aí aproveitei para pegar carona, né? No começo foi difícil, mas depois a gente se adaptou. Longe, né? E aí a gente seguiu. Tá, para quem não sabe, Parque Manibura é ali perto do Via Sul. Do Via Sul, né? Aquela região. Paiva. Isso, aquela região ali da Washington Soares em direção à Messejana. Exatamente. Beleza, Lucas. Então você concluiu os estudos lá, né? Concluí os estudos lá e entrei na Federal. Então eu estudei Engenharia de Energias Renováveis. Aí foi, cara. Na Federal. Então uma coisa que meus pais sempre realmente pegaram no pé foi com o estudo. Então eles sempre incentivaram e cobravam
realmente você ter boas notas, a Claro. você estudar, ter disciplina, né? Quer dizer, Até então, disciplina. certo. Quer dizer, então, que você saiu da faculdade, ou do colégio, e passou na UFC Passei na UFC, em Engenharia de Energias. O nome do curso era Engenharia de Energias e Meio Ambiente. Era a segunda turma, um curso novo. Ah, era novo, né? Exato. Eu, na época, escolhi isso porque eu Foi em que pegava ano? 2011. Eu entrei 2011. na faculdade, saí do colégio em 2010, 2011 entrei na faculdade. Né? Passei de primeira na Federal, foi o primeiro ano do Enem. Foi o teste para todo mundo. Então não existia ainda a prova do Enem para você poder entrar na Faculdade Federal. E aí foi a primeira prova. Então realmente era um tiro no escuro para todas as escolas, né? Que não tinha um preparativo específico do Enem, ninguém sabia mais ou menos como ia ser, mas acabou dando tudo certo. E aí comecei a estudar na Federal. Legal, Comecei a legal. estudar na E, Federal. cara, primeiro lhe parabenizar de cara, porque era um curso muito promissor. Na época não tinha mercado nenhum. Era muito difícil. Eu gosto muito de falar que quando eu entrei, eu me lembro que eu estava vendo alguma revista na época do vestibular e vi alguma coisa sobre energia renovável, aí vi aquelas torres eólicas que lá no Que Ceará, encantou, né? lá no Ceará tem demais, né? Nas Hoje nossas tem praias. demais, hoje tem muito. E a eólica começou antes da solar, que é onde eu trabalho hoje. Energia solar era coisa de Europa. Então você não via energia solar lá no Brasil. As placas. Você não via, você não via. Era eólica, Você né? andava, Iniciou com a eólica. Né? Você andava nos cantos. É a eólica ou é eólica? Eólica. Eólica. Eólica, energia eólica. Então você andava nos cantos, você não via placa instalada em casa, você não via placa de energia solar Não. em canto nenhum. E tanto isso foi algo que foi desafiador no começo, porque realmente eu estava entrando num mercado muito novo. Totalmente Era desbravando. Selva, desbravando. Obviamente, Parabéns. obviamente era algo que eu via que ia dar certo. Eu falei, rapaz, eu acho que o mundo vai caminhar para cá. E eu acho que a gente tem muita oportunidade. E foi tu que pensou isso? Foi. Eu pensei, eu acho que o mundo vai caminhar para esse lado aqui. Olha aí, cara, parabéns. Eu acho que o mundo vai caminhar por aí. Eu queria parabenizar o pai e a mãe também, como é o nome deles. É o Jorge e a Idejane. O Jorge, seu Jorge, dona Idejane, parabéns pelo filhão. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe, a tendência é ele querer super proteger. Meu filho, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça, isso aí não vai dar certo, não. Não é que ele está, né, desfazendo ali da sua ideia, do seu querer. É com o intuito de proteger. Tentar proteger para que você tenha não tenha decepção. Exatamente. E na época estava muito famoso a questão do concurso da Petrobras. Então era muito famoso para quem ia para engenharia, como eu fui, passar no concurso, tentar para passar no concurso da Petrobras e fazer carreira lá. Era muito comum ter isso. E na época tinha a história de ter uma planta da Petrobras lá no Ceará, no Pecém. Teve essa história mesmo. Era refinaria. Uma refinaria. Era lá no São Gonçalo do Amarante, que não saiu do... E acabou não dando certo, né? Verdade. Pois olha, parabéns papai e a mamãe aí pelo incentivo. E é isso aí, os pais e as mães, né, tem que dar o voto de confiança. Tem que dar. Obviamente, a minha mãe sempre foi a mais preocupada, né, como mãe. E ela falava, meu filho, negócio de concurso da Petrobras, ainda falava. Mas como a gente nunca assim, decepcionou a nível de estudos e tudo, né, sempre trilhou um caminho bacana, acabou que... Vocês também davam confiança, né? Não era aquele cara... Não era um cara vagabundo que não fazia nada, não queria nada com a vida, né? Mas... Essa parte também muito do filho, né? Aquele filho que toda hora tá tentando uma coisa, o pai e a mãe ficam mais preocupados. Exatamente. Então, pelo menos por isso, eu acredito que eles devam ter confiado um pouco mais. Pronto, a gente tá meio que numa onda, Lucas, do pessoal dizer, eu não vou fazer faculdade não, que o Steve Jobs não fez. Eu não vou fazer faculdade não, que sei lá, esses caras, o Elon Musk fez, viu, de física. Fez. Eu tô lendo o livro dele, inclusive. Tá lendo o livro dele? Tô lendo o livro dele. Como é o nome do livro? Cara, agora tu me pegou. Me esqueci o nome. É uma biografia ou é... É uma biografia da história dele. Né? É uma biografia da história dele. Aí eu queria que você falasse aí pra galera que tá assistindo a importância da faculdade. Bom, o que é que eu considero a nível... O que é que eu penso? Eu acho que o estudo em si,
ele forma muito a nossa forma de pensar. Então, eu que cursei engenharia, eu sou engenheiro de formação, obviamente, mas eu pessoalmente hoje trato mais da área comercial. Eu entendo da parte de engenharia e tudo, mas eu não é a minha praia fazer obra, botar a mão na massa, sentar para fazer um projeto. Eu gosto mais de relacionamento. Mas o que é que é perfil, né? É meu perfil. Perfil que você foi lapidando. Isso, é meu perfil como pessoa. Mas eu vejo no estudo a forma com que a mente fica sempre jovem. Então eu acho que o estudo nos torna jovem, porque a gente sempre está atualizado. Eu uma vez, aí eu vou falar mais na frente, mas eu fiz parte do movimento Empresa Júnior na faculdade, numa época que o nosso curso era muito apagado, né? As pessoas, não era de elite, porque por exemplo, a elite que eu falo é medicina, engenharia civil, engenharia elétrica. A tua era tipo uma secundária, né? Era nova, né? Ninguém conhecia. E por estar na federal, acaba que a federal é muito acadêmica. Então, você não tem muito contato com as empresas do mercado. Então, meu mercado era novo, a UFC não tinha muito contato com o empresariado, então você ficava muito refém. Fica meio ilhado. Ficava ilhado, exato. E aí, na época, teve o movimento Empresa Júnior, né, que eu participei durante a faculdade, que me ajudou muito nisso. Que ajudou a chave, né? Isso, ajudou a gente a tentar mais visibilidade no mercado e conhecer mais empresas, né, empresários, pessoas que tinham interesse em ser empresários, né? E como é um movimento dentro da faculdade, que são empresas que se formam dentro da faculdade, né, legalmente falando, realmente é uma empresa, tem CNPJ, tem tudo. E aí deu a oportunidade da gente começar a tentar empreender, entendeu? Mas no começo da carreira mesmo, da faculdade, eu fui professor de inglês. Ah, é? Foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi ser professor de inglês na Wizard. Porque meu mercado não existia praticamente, então eu queria trabalhar, né? Eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu fiz 18 anos, queria ter meu dinheiro. Aí um amigo meu falou que tinha uma oportunidade. Sim, aí tu teve uma oportunidade no Wizard como professor. Da Wizard, de ser professor lá na Wizard. Esse meu amigo me aconselhou aí a gente tentar. Tinha que fazer um teste e tudo, eu já tinha curso de inglês. Tu falava bem inglês? Falava, eu já tinha terminado o curso de inglês. E aí, fui fazer o teste. Eu e meu amigo passamos para virar professor da Wizard, né? Tu bem novinho. 18 anos. 18 anos? 18 anos. E aí, fui ter essa experiência de sala de aula, né, na Wizard. Passei quase 2 anos. Fez um treinamento para saber... Passa por todo o treinamento, lá eles são bem... existe uma pedagogia por trás que você tem que seguir o método deles direitinho, então eles lhe dão os artifícios, né, da didática para você poder fazer as aulas, né, tem que seguir esse passo a passo. E aí foi, acho que o primeiro desafio que eu encontrei era realmente ter que lidar com gente, assim, eu era muito novo. Era tímido, né? Mais tímido, você lidar com gente mais velha, e você tinha que passar certa autoridade. Então eu nunca fui muito a pessoa que gostava do embate, de confrontar, de brigar, né? Nunca foi muito meu perfil. E aí passei 2 anos fazendo isso, que era uma forma de eu poder ter dinheiro até eu entrar mesmo onde eu ótimo. Hoje. Foi uma experiência. É porque também tem a história do inglês, né? O inglês no Brasil, inclusive, em uma das visitas que nós fizemos, né? A visita de hoje que nós fizemos falou da importância disso. Que o Brasil, você que pulou o vídeo, né? De repente não viu, nós estamos em Lisboa, em Portugal, em uma missão empresarial. E hoje, né, Lucas, o empresário que nos recebeu falou, né? Exatamente. E não só a nível de trabalho. Essa questão da língua inglesa é de extrema importância a pessoa ter a vontade de aprender. Por quê? Porque além da oportunidade de emprego, de você poder ir para qualquer lugar do mundo, você tem a oportunidade de conhecer outras culturas. Eu digo isso porque eu fiz intercâmbio durante a faculdade, né? Ciência Sem Fronteiras, né? O programa da época do governo da Dilma. Fiz durante 1 ano, né? Fui para os Estados Unidos, passei 1 ano lá na Geórgia. Você buscou isso também, claro. Foi. Teve o programa, foi lançado, eu fui numa das primeiras turmas, aí tinha que fazer uma prova, era difícil para você passar no começo desse programa, né? Tinha que fazer uma prova de inglês, já certificada, né? Que é o TOEFL. E aí
fui passar um ano lá, né, longe. Foi a primeira experiência. Qual estado lá? Geórgia. Foi uma boa experiência? Excelente. Excelente, né? Excelente. Cresci muito. E você vê muita diferença, né? Um ano? Um ano. É uma diferença, assim, gritante. Em todos os aspectos, né, todos cara? os aspectos. Todos os aspectos. A nível de cultura, a nível de você lidar com gente de todo canto do mundo e de como você vê que a universidade lá, ela tem uma relação... É uma universidade pública, a que eu fui. Que era a Universidade da Geórgia. Que era a Universidade do Estado da Geórgia, né? UGA, o nome. Então eles têm uma relação de universidade com empresas muito forte. Sim, aí você fez na Geórgia, né? Aí fiz na Geórgia, passei um ano lá. Passou um ano lá e tu viu a diferença da faculdade. E como eles tratam a educação, né? E várias outras coisas, educação, esporte, como é a questão de segurança, saúde. Tem pontos positivos e negativos, né? Do que eu achei lá, da experiência que eu achei lá. Quantos anos tu tinha? Eu tinha 20 anos. Idade ótima, hein, cara? Idade boa. Perfeita, né? Pra ter essas oportunidades. E conhecer, né? Outras culturas. E aí o inglês, né? Fazendo a pegada do que eu acho inglês importante, é porque eu fiz amigos do mundo inteiro. Então eu tenho um amigo japonês, eu tenho um amigo da Singapura, do Havaí, da Alemanha. Então o teu inglês é perfeito hoje. Tranquilo. Eu né? consigo, se me jogarem, eu sobrevivo em qualquer lugar, eu acho. Pois é, aí na visita que nós fizemos, o diretor lá da empresa, né, ele falou, olha, o brasileiro ele tem uma deficiência enorme e que vocês precisam cuidar disso imediatamente. Imediatamente. Que é a questão do inglês, né? O inglês é uma deficiência que a escola não resolve. A gente tem que buscar ou por conta própria na internet, ou fazer curso. Exato. Porque é a língua do mundo. Então, o mundo fala inglês. Então, você falando só português, você está restrito. Limitado para o que o mundo oferece. Então, vou lhe dar um exemplo simples. Eu estudei... Foi há 10 anos atrás que eu fiz um intercâmbio. Eu estudei com um japonês lá, que ficou meu amigo. Ele me visitou no Brasil, né, depois do intercâmbio. E... há 2 semanas atrás a gente estava se falando, né, por vídeo, né, se falando por vídeo, e lá no Japão tá se criando uma oportunidade enorme de investimento em energia solar, que é a minha área. E aí ele estava buscando consultoria nessa área de energia solar, porque o governo japonês vai fazer um investimento, né, estudo e pesquisa muito alto na área de solar devido à guerra da Ucrânia, que limitou muito o Japão no quesito de energia. A Ucrânia também, o gás natural da Rússia vai para o Japão? Da Rússia, China, etc. Então essas questões geopolíticas afetaram muito o Japão. Foi mesmo? Foi. Você vê como são as coisas. Tudo se encaixa, né? As coisas, todas se encaixam. Então, aí eu agradeço demais ao ter estudado inglês por poder ter tido uma oportunidade como essa. Que você conversar que e ver buscou, isso, né? Você que traçou e buscou essa oportunidade, né? Exato. Entendi. Cara, e eu entendi a questão da faculdade, você fez, né? Aí depois teve esse intercâmbio, beleza. E a volta para o Brasil? Porque quando faz esse programa é obrigado a voltar. Obrigado a voltar. Voltei em 2014, na época da Copa do Mundo do Brasil. Voltei faltando 2 semanas para a Copa começar. E aí foi onde eu também tive uma grande quebra de paradigma do que era o Brasil, governo, Na verdade, tu começou a enxergar mais ainda os problemas e os erros, né? Exatamente, porque eu vim de um país de primeiro mundo para chegar no Brasil pré-Copa, minha cidade, né, Fortaleza, ia sediar os jogos da Copa, e eu cheguei lá e as obras inacabadas, faltando 1 semana para ter o jogo lá. Gambiarra é a pequena? Gambiarra e ver o volume de investimento que foi feito para a Copa do Mundo, altíssimo, né? 30 bilhões de dólares, né, eu acho. E você vê, rapaz, onde foi esse dinheiro? E aí foi justamente também na época que começou-se a ter mais uma revolta popular a nível de governo, né? Foi mais ou menos nessa época que começou essa questão, esse movimento. E aí, enfim, né, voltei, aí comecei a entender um pouco mais das coisas da vida. E aí, enfim, né, e aí comecei a procurar oportunidade no setor de solar, e só em 2015
que era a época que eu estava muito frustrado com o curso. Tava pensando, Formou, me formei só em 2017. 2017. Eu atrasei a faculdade devido a eu ter entrado numa oportunidade de emprego na Solar. Como era o nome da empresa? Era Fênix Solar. O nome Ainda da tem? empresa. Ainda existe hoje. E aí, assim que eu voltei, eu fiquei um pouco frustrado com como é que estava sendo visto o nosso curso perante o mercado, né? Porque tinha realmente muita pouca visão, a gente estava ilhado, as únicas oportunidades que tinham era a nível de pesquisa, e não era a minha cara entrar no laboratório de pesquisa para poder fazer esse tipo de trabalho. E aí teve uma feira em 2015, onde até empresas portuguesas foram lá para Fortaleza para essa feira de energias renováveis. Então teve algumas empresas, né, tanto da Europa como também lá do Brasil, nessa exposição que a gente participou, teve palestras do gênero, e foi o primeiro evento que realmente a gente teve a oportunidade de ver de perto empresas locais e do exterior. 2015. Foi lá no Porto do Mucuripe, naquele novo porto, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa daqui que estava abrindo, né, agora, e estava atrás de emprego, né, de estagiário, Fênix, que era essa Fênix. E aí eu tinha um americano nesse stand, que ele tinha uma parceria com o dono da empresa era daqui, e eles tinham uma parceria, e eu aproveitei para gastar meu inglês com o cara e poder mostrar minhas habilidades. Só né? nesse inglês aí tu já passou na frente dos 100. De uma, passei na frente de um monte. E aí gastei esse meu inglês conversando com o cara, entendi, o cara me falou que ia ter as entrevistas, né, para estágio. E aí eu fui para a entrevista, realmente era uma empresa que estava embrionária, né, ainda ia começar os seus trabalhos, tinha acabado de ganhar uma licitação para fazer 3 obrinhas pequenas de energia solar, mas tudo ainda muito embrionário. Então eu entrei no momento da empresa que estava quase todo mundo no mesmo nível, digamos assim. A maioria não sabia de nada ou pouca coisa, certo? E aí teve a experiência de fato, né, da parte administrativa até a execução e... Rapaz, tinha um português que fazia alguns cursos de energia solar lá em Fortaleza. Ele tinha uma parceria com a universidade e com outro órgão aqui, né, da cidade de Fortaleza. E aí ele prestou uma consultoria pra gente, a nível de execução, né, como é que se monta, que placas comprar, etc. E aí ele, enfim, né, deu um beabá básico, né, de como é que se fazia. Não foi para obra com a gente, né, foi realmente lá. E aí a gente foi na cara e na coragem fazer a obra. E nessa época, como eu era um dos únicos da minha turma que teve essa oportunidade de entrar numa empresa de solar. Não existia isso. Né? E aí eu olha o tempo que demorou, né, cara? De 2015. Não, eu digo de 2011 até 2016 ainda tava virgem. Ainda tava totalmente virgem. Eu entrei no meio de 2015. E aí, quando vi essa oportunidade, eu tinha 2 escolhas, né? Ia começar um novo semestre, e aí ou eu ia acompanhar as cadeiras junto com meus amigos e ficar só as 4 horinhas no estágio, ou eu ia entrar de cabeça para poder aprender sobre energia solar. Aí tu mergulhou de... Aí eu não pensei em outra. Eu falei, amigo, eu vou fazer 2 cadeiras só, vou trancar tudo. Ficado com 2 cadeiras e vou entrar de cabeça nesse trabalho aqui, para saber onde vai dar. E ainda assim tu pensou, não, cara, eu vou me formar primeiro. Cara, não pensei. Não pensou. Tu já de cara, rapaz, eu vou diminuir. Eu falei, cara, aqui. Até porque o curso por ser um curso novo, tinha muita coisa da prática que você não via, tinha muita teoria. Então não era usual, eu não podia realmente pegar aquilo como aprendizado para o mercado de trabalho, como muitas faculdades são, né? Muitos cursos são. A teoria é muito importante, tudo, mas se você não tiver como colocar a prática, você não consegue executar. E aí não pensei em outra, eu falei, cara, não tô nem aí para me formar agora, vou entrar de cabeça aqui nessa oportunidade que não vai ter outra, e entrei de cabeça,
e fui me meter a fazer obra, fui me meter a fazer chegou projeto. a executar também? Cheguei, fiz tudo. Carregar placa, montar, subir em telhado, ficar no sol, dirigir caminhão para poder levar material para a obra. Fiz tudo, cara, tudo. A melhor escola. Cara, foi. Realmente eu botei a mão na massa para poder desbravar e fazer o que pudesse fazer nesse negócio. E ela tinha bons contratos, essa Fênix? Cara, não, aí que tava. Como era um mercado muito embrionário, tinha essas 3 escolas para serem feitas e depois a gente tinha que caçar cliente. Foram só essas 3 escolas, as iniciais. Escolas? Eram escolas do município de São Gonçalo do Amarante. Na hora que tu entrou, teve esse contrato? Tinha esse contrato para ser feito. E aí nós entramos e fomos executar esse contrato, né? Montar três energia solar em 3 escolas lá do município. E aí participei das obras, vi que não era muito a minha praia, a parte de mão de obra mesmo, de botar e tudo. Sol quente. Não era muito habilidoso nessa questão, mas foi, né? Foi pra... o que eu digo, eu também não tenho esse perfil, cara, de montar as coisas, não de tenho. parafusar. Sou ruim pra caramba. Eu também. Sou péssimo nisso. Tu me der um parafuso pra mim afrouxar, eu estrompo o parafuso. Eu sou muito parecido. Para lâmpada, né? Pregar um prego na parede com martelo. A gente até faz, mas não faz com excelência. Não, né? Infelizmente não é minha praia. Não é minha praia também. Tentei, né? Tentei. Mas aí foi isso. Entrei nessa questão da energia solar. Passou quanto tempo na Fênix? Foram um ano praticamente, que aí ela foi comprada, né? Teve uma empresa investidora daqui do Ceará, né? De Fortaleza, que comprou 2/3 da empresa para poder aumentar o tamanho da empresa, né? E aí depois a sociedade foi desfeita e eu fiquei com a empresa que fez o investimento inicial, que foi a Soul Energy, que é onde eu passei mais tempo, né? Passei 4 anos lá. Então tu ficou de 2015 a 2019? Eu fiquei até 2020. 2016 ainda ficava Fênix, mas já era com esses outros sócios, né? Que era o Kleber e o Olírio, que eu tenho uma gratidão enorme. Foi a minha escola de negócio e de relacionamento de empresa, foram eles, né? A nível de aprendizado, né? Tenho muito a dever a eles, são empresários exímios, né? Realmente bem-sucedidos, né? Bem-sucedidos, novos, ambiciosos, têm vontade e são muito direitos nos negócios, né? Que é o mais importante, são caras honestos e bons de trabalhar, né? Dá um exemplo. E aí comecei a trabalhar com eles. No começo foi um choque, porque eu era estagiário, né? A empresa era antigamente só eu, outro estagiário, o cunhado do dono e o dono praticamente. Aí chegou uma empresa maior, chegou uma empresa maior com estrutura, querendo resultado, botando dinheiro. Contratos. Ainda não, mas já tinha importação e já estava com algumas coisas a serem feitas, né? Já tinha caminhado mais a empresa. E aí não tinha quem tocasse o negócio. Não tinha funcionários. E aí eu tive que sair de um papel de um estagiário para um gerente comercial, né? Então eles me efetivaram, me deram a responsabilidade de tocar o comercial da empresa. Tinha uma outra pessoa que estava comigo na empresa antiga, que ficou responsável por obra, outra ficou responsável por projetos, e eu fiquei à frente do comercial. E aí fiquei... Zero experiência também? Zero. O que eu sabia de comercial era o que eu tinha negociado, né? Tinha feito poucas vendas. Porque o que eu percebo é que tu ainda estava num período de se encontrar, né? Terminou a faculdade. Nem tinha terminado ainda. Ainda não. Né? Não, foi 2016, eu terminei em 2017. Eu ainda estava na faculdade, mas me jogaram isso nos peitos, né? Digamos assim, e eu falei, não vou sair, não vou arregar, eu vou. Claro. Peguei para mim, eu sabia já, minha faculdade já estava ali de segundo plano, que eu ia levando até concluir, né? Já estava próximo de concluir, então estava mais tranquilo. Tava tudo certo. Tava tudo certo caminhando. E aí, tive que ter essa experiência de ter que contratar time, de ter que gerir um time, né? De vendedores que não é simples de você conseguir lidar. Né? Nada, você tem que ter ciência mesmo. Muita experiência. Muita experiência, paciência, inteligência emocional. E eu, novo,
tinha 22 anos, talvez, tendo que lidar com gente mais velha, né? Vendedor, que é um bicho sabido, né? Vendedor é sabido, né? Eu me considero um vendedor. Então, o vendedor é um cara que é esperto, né? Um cara bom para fazer as coisas, e escorregadio, né? Para resolver problemas. Exatamente, é um cara que é bom resolutor de problemas. Resolvedor, é. E aí eu tive essa experiência de ter que encarar e formar um time de vendas. E aí pegamos essa experiência, a empresa, né, realmente cresceu muito, com isso foi muito aprendizado ao longo do tempo. Durante esses 4 anos que eu fiquei de 2016 a 2020 com eles, até a pandemia, foi um aprendizado enorme a nível de negócios, de referência. Fizemos muitos grandes contratos onde eu ficava à frente. Desculpa interromper, mas nessa transição, nesse período aí, tu nunca pensou em ter nesse primeiro momento, nunca pensou em ter o teu próprio negócio? Não, tinha medo. Mas pensou assim, rapaz, bora? Pensei, mas assim, eu tava tão, como é que eu posso dizer? Eu tava tão assim, devoto a realmente poder entregar aquilo para a empresa e vendo boas oportunidades, porque como eles realmente tinham um grande porte, eles me deram muita oportunidade. Benefícios. Benefícios e a oportunidade de criar vários relacionamentos bons, né, de tratar com grandes clientes, né? Então, durante esse meio tempo, a gente participou, né? Eu participei direto da negociação com o Ponto da Moda, do Rio Hamburgo, do Cometa, dos Cometas Supermercados, da Pardal Sorvetes, com vários grandes empresários que optaram, né, por fazer energia solar, e eu participei diretamente com os donos, né? Então, eu sempre me encantei muito em poder estar junto de grandes nomes. Fortalecendo teu network, né? Isso, e poder tomar como referência, né? É algo que sempre me encantou muito, foi eu poder entender melhor de histórias de empresários de sucesso. Show, cara. Sempre gostei demais. Muitos deles tu ainda deve ter contato. Tenho contato com vários. E foi um dos motivos para eu ter entrado na AGE, né? Quando eu estava no Movimento Empresa Júnior, conheci o movimento da AGE, né? Eu fiquei encantado e quis entrar realmente porque eu amo esse ambiente de empreendedorismo. O empreendedorismo é fundamental e o jovem, né, você que está assistindo aí de outras cidades, de outros estados, procure a AGE da sua cidade, porque eu também fui participante da AGE, não sei se você sabia. Acho que você já tinha me comentado. Em 2015 eu entrei na AGE e foi transformador para minha vida profissional, pessoal. Exato. E estou aqui em Lisboa por conta da AGE. Por conta da AGE. Tive essa oportunidade. A AGE já me proporcionou ir para Dubai, para Coreia do Sul. Fantástico. Né, para o Vale do Silício e tudo isso sozinho eu não teria oportunidade. A AGE que abriu essas portas, né? Exatamente. Mas a AGE tu procurou só porque tu virou empresário? Não. Na verdade, quando deu em 2018, eu tinha que virar PJ na outra empresa. E aí eu fui obrigado a abrir um MEI, né? E tinha também uma outra oportunidade nascendo. Como eu já tinha sido professor, eu gostava de dar aula. Então eu tinha que fazer o treinamento dos vendedores. Então todos os treinamentos que tinha, quem fazia era eu. Então todo treinamento de energia solar, de vendas, de tudo. Então eu tive essa obrigação. E como era o que eu já tinha feito a experiência lá na atrás aí, ó. Eu gostava. Legal. Gostava não, eu gosto. Legal, né? O cara ter tido essa experiência como professor. Então eu tive aquela experiência quando eu tinha 18 anos, quando me botaram aí com 22 anos para poder preparar um curso e treinar vendedores e novos funcionários que entravam na empresa de energia solar, era eu que fazia. Porque tu já tinha aquela experiência, né? Já tinha experiência, eu gostava, sabia, já tinha aprendido a lidar com gente, já estava preparado. Então é muito sobre essa questão de... Podia ter tido outra pessoa da empresa a fazer isso. Mas como eu já tinha me preparado, foi eu que fiz. Então acho que o preparo é fundamental para você aproveitar uma boa oportunidade. Claro. Muitas vezes acontece da oportunidade estar ali na sua frente, só que você não está preparado. Que não teve uma vivência, né? Aí a oportunidade passa. Então tem que estar sempre preparado. E aí em 2018 eu abri esse CNPJ, né? E o que é que eu tinha visto? A empresa que eu trabalhava, ela importava e ela estava começando a distribuir o material de energia solar para outras empresas. E aí o que é que eu vi? Eu falei, cara, como eles estão fazendo isso,
E 2018 foi quando o mercado começou a crescer mesmo. Até 2018 a energia solar era assim, muito difícil de se fazer negócio. 2018 começou a ficar bom mesmo, de ganhar dinheiro. E aí eu abri essa empresa e comecei a fazer treinamento para outras pessoas que queriam empreender na área ou vender na área. E aí comecei essa empresa de consultoria. Ah, então a primeira empresa que tu teve foi de consultoria para a área de energia solar. Energia solar. E aí abri essa empresa, o dono da empresa que eu trabalhava, né, eu era PJ, era o gerente dele, mas eu falava, cara, eu não gostei dos livros, eu posso fazer um curso para poder problema, né? dar aula? Tem problema? Ele falou, não. Era bom para ele também, porque ele também formava profissionais, né? Formava profissional da área e ele também distribuía e comprava dele. Tanto é que hoje ele é a terceira maior distribuidora do Brasil. Né? Como é o nome da empresa? A Soul Energy. Soul Energy. Maior do Norte e Nordeste, terceira maior do Brasil. Então os caras são enormes, né? E começou lá atrás. E aí comecei a fazer esses cursos, né? Preparei esse material para poder começar a ministrar os cursos. E eu ministrei vários. Eu devo ter formado mais de 150 empresas da energia solar. Né? Então hoje tem vários. Cara, eu não sabia. Pois é. Legal. Tive essa parte aí da minha vida que eu me orgulho demais. Claro, tu é um cara, porra, que é responsável de repente ali né, uma coisa que alavancou, essa tua atividade alavancou o mercado que... Certa parte, sim. Que estava ali precisando de alguém com essa habilidade, né? Exato. Você foi muito importante, cara. Eu gosto muito, eu não me acho nem nada não, mas eu vejo que foi muito importante, né? As portas que eu pude abrir para outras pessoas. Então sim. Hoje tenho vários amigos mesmo, né? De profissão, que tem suas empresas de energia solar, assim como eu tenho a minha. E tu que deu o caminho, que dei essa oportunidade e o caminho para poder começar isso não tem preço. É realmente fantástico poder ver isso. Aí quando foi que tu saiu dessa empresa e, rapaz, agora eu vou só? Agora 2020, pandemia, começou. Eita, pandemia. Pandemia. 15 de março a pandemia. 15 de março. 2020. Deu aquela virada no mundo, né? E aí a Soul Energy já estava num processo de querer sair da parte de obras, que era onde eu ficava responsável pela parte de obras, né? Que eles faziam os projetos. Eles queriam ficar só com a distribuição. Eles queriam só distribuir. E aí eu estava vendo esse movimento. E aí a pandemia fez a gente pensar em tudo, né? Repensar em tudo da vida. E eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu vou até a minha empresa mesmo. Né? Eu já estava um pouco cansado de ter um chefe, né? Digamos assim. Então, acho que não é nem isso, cara. Eu acho que tu abre a mente para novas oportunidades. Então eu tava querendo ter realmente essa liberdade de poder fazer as coisas do meu jeito. Rapaz, eu vou me dar a oportunidade aqui. Agora é a hora. Agora é a hora. Eu vejo aqui que eu já contribuí o que eu tinha que contribuir nessa trajetória com eles. E aí decidi abrir minha empresa, a Samplena. Aí tem um sócio hoje, que é o Paulo, né, o Paulo Vitor Lira, né, grande amigo meu de faculdade. Na época eu estudei 1 ano só no Aritsá, na 2ª série, quando eu me mudei para o Parque Manibura. E a gente era da mesma sala. Aí estudei 1 ano com ele, passamos esse tempo todo separado, entramos na faculdade, voltamos a estudar juntos. No 2º ano? 2ª série do colégio, 8 anos de idade. Estudamos juntos na 2ª série, éramos amigos. E aí eu só passei 1 ano no Aritsá, saí, né? Voltei para Nossa Senhora das Graças. Não se adaptou? Não, eu gostava muito do meu outro colégio. E reencontrou ele na faculdade? Reencontramos na faculdade, ele foi para engenharia de petróleo, eu fui para renováveis. Ele foi para a área comercial do SAS, né, do Sistema Aritsá. Sim, conheço. Foi para São Paulo, né, foi morar em São Paulo, passou 3 anos lá. E a gente sempre trocava muita figurinha, por ele ser do comercial e eu também, sobre como é que deveria ser uma empresa, né, cara, a importância do comercial, a nível de entrega para o cliente, de melhor experiência para o cliente. E aí a gente, em 2020, na pandemia, falou, cara, vamos abrir um negócio juntos de energia solar, é muito promissor. E aí ele topou, saiu do SAIS, voltou para cá, e a gente começou, mais ou menos por volta de setembro, a Samplena. De 2020. 2020.
Começamos em setembro de 2020. No auge da pandemia. Auge. No auge da pandemia, eu já tinha alguns clientes fechados. Tinha uma tia minha, um vizinho dela e um amigo meu que tinha uma loja de bijuterias. Não, tem uma loja de bijuterias. Na verdade, tu já ficou conhecido no mercado por aquele segmento, né? Meu nome já era bem visto, as pessoas lembravam de mim por energia solar. Então não foi algo do zero, não é bem dizer. Era algo que eu já tinha familiaridade. A diferença é que era a minha empresa agora fazendo. E aí no começo, eu e meu sócio começamos assim realmente embrionários. Eu não peguei ajuda, busquei ajuda da empresa que eu trabalhava, por exemplo, para poder ter dinheiro e montar uma grande operação. Eu falei, cara, vamos começar aqui do jeito que a gente quer, direitinho, para fazer nossa cara. E aí começamos. 2020. Você criou a marca, o nome. Criamos marca, nome, site, planilha de Excel, de orçamentos. Fomos criar tudo do zero. Criar tudo do zero. E aí estamos juntos até então, né? Vai fazer 3 anos esse ano. Como é que tá a empresa hoje, Lucas? Muito bem, graças a Deus. Está caminhando. Caminhando bem. Hoje vocês fornecem os equipamentos, fazem o orçamento e executam e entregam para o cliente o resultado final. Exatamente. Ele me contrata, digamos, pacote fechado, né? Tem o preço do material que eu compro do distribuidor, mas é faturado direto para ele, o material. Ficou bem claro, né? É, bem claro. E aí eu fico responsável por fazer o projeto perante a concessionária, que é a Enel, né, de energia, a prestar o serviço, né? Chegando o material, eu tenho que instalar e fazer um acompanhamento, que é o principal, né? Acompanhar o cliente durante a vida útil desse negócio. Do produto, né? Que dura muito tempo. E aí, durante a pandemia, a gente fez muito cliente residencial, né? Pessoas que já tinham servidores públicos, né? E o pessoal em casa gastando né? Ar-condicionado, energia, né? Então acabou que a gente teve muito trabalho. Duplicou a conta de energia, o cara pagava, por exemplo, R$1.000, foi para 2.000, 3.000. Então foi muito a calhar, né? A gente na pandemia trabalhava todo dia, tinha obra quase todo dia, então deu aquela animada, né? Deu uma animada, era coisa nova, começou a haver problemas diferentes, né? E realmente foi muito engrandecedor, está sendo, né? Muito engrandecedor. E aí a empresa foi crescendo, né? Começou só eu e ele, e aí a gente foi contratando estagiário, foi contratando vendedor, e hoje temos aproximadamente quase 20 pessoas na empresa. Tem 20 funcionários hoje, diretamente, Isso, né? Praticamente 20. A empresa nova, né, Lucas? Você ainda não... Em algum momento teve algum ruído, assim, de mercado, que deu uma queda? Acho que não, porque ainda tá no boom, né? Teve uma pequena mudança da lei na virada do ano agora, né, do dia 7 de janeiro, que é uma cobrança que começou a ser cobrada na transmissão da energia. Mas não é nada assim que compromete, né? Não, é mais um fantasma que as pessoas botam na cabeça. Exato. Né? E aí, início de ano, né, normalmente, é um pouco mais frio a nível de negócios, né? As pessoas procuram menos, porque todo começo de ano tem muito gasto, tem carnaval, etc. Mas a gente pegou muita obra no final do ano passado. Então acabou que a gente está cheio de obra para fazer. Então esse ano ainda tem uma porrada de coisa aí. Tem muita coisa para fazer. Vários projetos ainda para serem executados. Tem uma galera na fila ainda. Tem obra aí, tem gente na fila até, se Deus quiser, a maio. Até maio, mais ou menos, tem gente na fila aí esperando para ter sua obra. Você que está assistindo, eu vou colocar aqui embaixo os contatos da empresa do Lucas, o Instagram da empresa dele, tá bom? Eu tenho certeza que, como ele disse, né, um professor, né, nato, tenho certeza que ele vai lhe orientar, e caso você queira instalar ou então querer entrar de repente no mercado, né, Lucas? Sim. Fazer parcerias. E eu tenho certeza que ele vai estar de braços abertos aí para dar essa orientação, né? Com certeza. Aí, hoje, Lucas, o que é que tu vê de futuro, assim, dessas placas solares? Se vai baratear mais, se vai continuar por um tempo, se vem outra tecnologia nova, como tem um negócio aí, eu sei que é um assunto muito novo, mas para esse nosso vídeo ficar um conteúdo bacana e a gente
dizer que tem esse conteúdo no vídeo, o que é que tu fala sobre esse negócio da energia do hidrogênio verde? Perfeito. Cara, é uma tecnologia... O hidrogênio verde é verde porque ele é produzido através de energia limpa, como o solar e eólica. Então, o hidrogênio verde ele é através da quebra da molécula do hidrogênio, né? Tem a dissociação com a água, aí você transforma em hidrogênio e água, né? E oxigênio. Então, é uma forma de você gerar energia limpa, porque você faz essa quebra da molécula de água com a força, né? Com a energia da energia solar ou eólica. E ela está sendo muito promissora porque o mundo está caminhando para a sustentabilidade, para ter fontes limpas de produção de energia. Então, o hidrogênio verde está sendo muito estudado para que se possa realmente ter uma tecnologia financeiramente viável. É viável? Financeiramente, sim, vai se tornar cada vez mais. Ainda 5 anos? 5 anos ou menos? Talvez menos. Está no processo embrionário no aspecto de regulação. Então, ainda tem várias leis para poder serem regulamentadas sobre o hidrogênio verde, como vai ser armazenado, como vai ser transportado, o que é que de fato precisa ser feito para ser produzido. Então ainda está passando por toda uma regulamentação que a nível mundial está todo mundo correndo para poder conseguir. Todo mundo querendo sair na frente. Alemanha, Estados Unidos. Estamos aqui no outros Portugal, países, Portugal, coisa, né, que inclusive fez a primeira molécula de hidrogênio verde lá no Ceará. Né? Uma empresa portuguesa, a EDP, fez a primeira lá no Ceará. A primeira separação lá, foi? Exatamente, a primeira geração de energia. E eles possuem uma usina solar para gerar energia disso. O que é, cara? É uma máquina que faz isso? É uma máquina que faz uma hidrólise, né? Que é o processo dessa geração da energia. Então você vai ter... Pense da seguinte forma. Eu tenho sol de dia, correto? Mas à noite eu não tenho sol. Então se eu tiver uma usina híbrida como essa, né? De solar com hidrogênio verde para a indústria, 24 horas. Por exemplo, eu tenho capacidade de poder armazenar isso e ter uma energia constante, né? 24 horas, por exemplo. Então, são formas que a gente vai ter de poder ter uma geração de energia de forma mais plena, todas as horas. Porque a solar tem essa limitação, né? Ela tem a limitação que só produz durante o dia. É diferente de uma termoelétrica, que é um motor que se eu botar combustível, ela vai produzir energia e pode rodar 24 horas. Então hoje o desafio que a gente está tendo é essa do armazenamento da energia, de como eu vou conseguir entregar uma energia constante, né, para que eu tenha uma segurança energética. Então isso são os estudos da área da energia estão indo para esse lado. E né? tu tá buscando também seguir esse caminho, né? 100%. Então além hoje da que tu domina, exatamente. Está funcionando, você quer partir na frente, né, no nosso mercado lá do Brasil, do Ceará especificamente, essa área da energia. Exatamente. Então eu vejo hoje do hidrogênio verde. Exato. A Samplena, ela tá, a gente está criando novas frentes de trabalho lá, né, esse ano. A gente está criando a frente já de Mercado Livre. O Mercado Livre de Energia era voltado para grandes clientes, né? Cliente que gasta mais de 50 mil reais mês, por exemplo, ela está se reduzindo para quem gasta ali a partir de 15 mil reais, que é uma forma também de você economizar energia. Então tu tá fazendo a tua própria usina, a tua empresa está criando uma usina, é isso? Também tenho isso, para quem quer economizar na conta. Então a gente está abrindo frentes de trabalho voltado na área de energia, porque a gente precisa se inovar. Né? Quem está no mercado de energia fazendo o básico da energia solar, que era só instalar placa numa casa ou no comércio. Isso aí é o básico. É o básico que todo mundo faz. Então a gente está se diferenciando, podendo entrar em outras frentes de trabalho. Se especializar na montagem de grandes usinas que vão produzir hidrogênio verde. Então vai ter que ter uma mão de obra muito qualificada no Brasil para poder se especializar nesse tipo de implementação de usina, que a gente está se qualificando para isso. Tem o Mercado Livre, que a nível burocrático e de legislação é bem mais complexo, e a gente também está se especializando nisso, fazendo treinamento, curso, fazendo parceria com outras empresas do setor. Eficiência energética, que é outra coisa que também nem todos falam, mas a gente também está entrando na linha da eficiência energética, né, com parceria com empresas
de fora, né, do Sudeste, e a gente poder trabalhar também nessa, a gente chama de consumo inteligente. Então muita gente hoje tem que entender o consumo da energia para que ele seja o mais smart possível. Entendi. A pessoa tem que fazer uma gestão, né? Gestão. Então a empresa implementa, ajuda total, o empresário que quer total, fazer essa gestão? 100%. Estamos especializados nisso também. Parabéns, muito bom. Então a gente está, a Samplena, né, o nome Samplena, o nome completo dela é Samplena Investimentos em Energia. Legal. Então a gente não se limita... Tem um sloganzinho embaixo? Tem. Investimentos em Energia. Legal, parabéns. Então a gente está realmente focado nisso, né? Tá se voltando para poder entregar a solução que o cliente quer. Né? Tem uma coisa que eu vi e aprendi muito lendo o livro da Amazon, né? dos passos para se tornar como a Amazon, que é 100% foco no cliente. A gente tem que proporcionar a melhor experiência possível, claro, e ser o mais disruptivo possível para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Solucionar o que o cara tá, a expectativa do cara. Exatamente. Então a gente tem que ser sempre cada vez mais eficiente, inteligente, entregar conforto, né, para as pessoas. É o que a gente busca. Claro. Realizar sonhos. Pois pessoal, você que está assistindo, ficou conosco até esse final aqui, eu quero agradecer, né, e dizer que, mais uma vez, eu vou colocar todos os contatos do Lucas aqui na descrição do vídeo, da empresa dele também. Foi um bate-papo muito bom, muito legal, que a gente viu aí a trajetória dele, interessantíssima. E aí, Lucas, eu queria, né, que eu sempre peço os minutos finais, para você dar um incentivo aí para quem está querendo entrar em algum mercado, ou já pensava em entrar nesse mercado de energia, né? Eu sei que não tem nada fácil, mas alguma coisa assim que fez a diferença na tua vida e que de repente pode mudar a perspectiva de alguém, né? Perfeito. Queria que você finalizasse aí a sua fala, dando esse incentivo aí para a galera. Bom, eu sempre incentivo muito as pessoas, né? Durante toda essa minha trajetória, eu sempre incentivei as pessoas a buscarem o que elas querem fazer, obviamente. E no mercado de energia, você tem uma oportunidade muito grande de promover uma mudança de vida das pessoas. Vou lhe dar um exemplo bem básico. Um cliente que quer botar energia solar na sua casa. Muita gente só pensa na economia. Vou economizar na conta de luz, mas não é isso. A verdadeira razão que o cara está fazendo, não. Muitas vezes é propósito, porque... né? Ele está fazendo porque ele quer botar ar-condicionado no quarto do filho, porque quer trazer conforto para a família. Isso mesmo. Quer trazer intimidade porque os filhos só querem dormir no quarto do pai porque é só lá que tem ar-condicionado. Também acontece. E aí acaba a intimidade do casal. Acontece. Então, o mercado de energia a gente tem que pensar como uma forma de você conseguir realizar o sonho das pessoas. E outra também, às vezes até a empresa fica se privando de fazer um crescimento. Com medo de gastar. Medo de gastar. Isso é muito comum. Né? Às vezes... Bares, restaurantes. Rapaz, vou pensar se eu boto mais 2 freezer, mas vai aumentar minha conta de luz. Isso não existe. É horrível. Então a pessoa tem que pensar que o mercado ele é bom para quem é bom. É um mercado excelente, que dá dinheiro, dá oportunidade, transforma vidas, traz realmente satisfação e gera uma relação muito boa, né? Para quem gosta de se relacionar com o cliente, para quem gosta de inovar e fazer uma coisa nova que é boa, né? Algo que realmente é bom para a sociedade, esse mercado é fantástico. Eu vejo como uma transformação de sociedade mesmo. Beleza. Pois a gente finaliza por aqui. Mais uma vez, muito obrigado ao Lucas. Que é isso, eu que agradeço, meu amigo. E temos mais missão para frente, né? Bora. Um abraço, obrigado, pessoal. Um abraço. A gente se despede aqui direto de Portugal. Já está escurecendo. Vamos aí curtir aí o restinho da noite. Vamos jantar, né, Lucas? Exatamente. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Pessoal. Um abraço. Valeu. Reduza os custos com aluguel contratando o serviço de endereço virtual da Giro Coworking. Tenha sua empresa formalizada para a emissão de notas fiscais. Além disso, recebemos suas correspondências e encomendas. Rápido, prático, sem burocracia e 100% online. Fale agora conosco pelo WhatsApp 85 3091 5453.